E olha, a empresa Coppert Brasil iniciou as pesquisas para o desenvolvimento de um mercado que ainda é pouco desenvolvido aqui no Brasil, o de controle de plantas daninhas. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, explica para a gente, Luiz Fernando, muito interessante isso. Eu queria entender exatamente por que esse mercado ele não é desenvolvido. O Brasil ainda depende de empresas estrangeiras para esse tipo de controle? Seria isso? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Na verdade, Vitor, não é que o mercado de controle de plantas daninhas seja pouco desenvolvido no Brasil. Na verdade, é um mercado enorme. Eu vou trazer até números para mostrar, e tem muitas empresas brasileiras atuando. O que não é desenvolvido é o mercado de insumos biológicos voltados para esse controle, que são chamados bioherbicidas. Hoje, todo o controle de plantas daninhas, né, através de herbicidas, é feito através de produtos químicos, né? Então, essa é a diferença aí. E o mercado é enorme, é bilionário, que é exatamente o que eu vou mostrar agora. Veja, o mercado total brasileiro de defensivos agrícolas superou no ano passado os 102 bilhões de reais, segundo o levantamento aí da Cainetec Brasil, a pedido do Sindiveg, que é o sindicato que reúne as indústrias do setor de proteção vegetal, né? Desse total, Vitor, cerca de 47 bilhões de reais correspondem ao segmento de herbicidas, né? Então é a maior fatia desse bolo aí dos defensivos agrícolas, está à frente, inclusive, de fungicidas e inseticidas, que são outras categorias aí desse mercado. Já o uso de insumos biológicos, né, o mercado brasileiro ele é da casa aí de 6 bilhões e 200 milhões de reais. No ano passado cresceu aí em torno de 15% sobre o ano anterior. A área tratada com biológicos avançou 28%, chegando a 194 milhões de hectares. Bom, então, mas como eu disse, assim, bioinsumos e herbicidas, que são justamente esses para tratamento dessas plantas daninhas, né, para controle, no caso, eles não ficam na mesma estatística porque simplesmente não existem bioinsumos voltados para esse segmento especificamente, né? Não existe por causa de alguns desafios tecnológicos aí que a indústria tem tentado resolver ainda sem sucesso. Mas esse desafio tem aí agora uma possibilidade de ser vencido a partir de um projeto inédito que vem sendo executado assim meio sem alarde em laboratórios brasileiros por uma das empresas líderes do setor no mundo, né? A nossa reportagem conversou ali com o CEO da Coppert Brasil, o Danilo Pedrazoli. Ele confirmou algo que a gente já vinha ouvindo aí em alguns eventos do setor e tal, que é o quê? A empresa já iniciou pesquisas para o desenvolvimento inédito de um herbicida biológico à base de um fungo, né? O nome desse fungo aí é mantido em sigilo aí por questões aí de patente, tem questões de segredo industrial, evidentemente. Esse estudo da filial brasileira da Coppert é realizado em conjunto com a matriz, que fica na Holanda, também com as universidades federais de Viçosa e de Uberlândia, além de instituições internacionais como a Universidade de Wageningen, que é uma cidade holandesa, que é uma das referências em pesquisa agronômica em todo o mundo. O centro de desenvolvimento desse novo produto está sendo o Spark Bio, é um centro avançado de pesquisas que a Coppert tem aqui no Brasil, juntamente com alguns parceiros. Ele fica lá em Piracicaba, no interior de São Paulo. E ele está funcionando como um hub para conectar essas universidades aos esforços ali de uma rede de 74 pesquisadores que ficam lá dentro do Spark Bio, voltados aí para o desenvolvimento do projeto. Para quando é esse projeto que vem esse lançamento? Essa é uma resposta difícil de obter, né? O Pedrazoli, o CEO da Coppert, ele foi enfático, né, em calibrar ali as expectativas. Ele disse: o pipeline de pesquisas é muito extenso, é difícil dizer quando essas tecnologias chegarão especificamente ao mercado. O histórico da própria Coppert, Vitor, ilustra bem essa realidade. Por exemplo, este ano, um dos principais produtos aí lançados pela Coppert, o fungicida Macan,
Ele levou nada menos do que 23 anos de desenvolvimento entre o início das pesquisas, a partir ali de cepas estudadas na Universidade de Málaga, lá na Espanha, até que ele chegasse às prateleiras. Antes dele, né, um outro lançamento, que é um tricoderma para tratamento industrial de sementes, consumiu 8 anos de pesquisa, né, e até o 7º ano havia dúvidas ainda sobre esse lançamento, se ele seria efetivamente realizado, em função ali de achar a formulação certa que combinasse com adjuvantes químicos biodegradáveis compatíveis a esse micro-organismo usado aí nesse produto. Bom, o herbicida biológico, né, que está sendo desenvolvido, ele segue essa mesma lógica de rigor, né? São pesquisas extensas, que precisam de uma série de etapas de testes em laboratório, testes em campos e tal. Mas ele segue, e para o desenvolvimento, existem 2 linhas de estudos para preencher, né? Então, veja, a primeira trabalha com dissecantes, maturadores, que atuam de forma genérica, sem seletividade. O que isso significa? Significa que não vai haver plantas resistentes, que pode não haver plantas resistentes a esse produto. Então, é preciso usá-lo somente em momentos específicos. A segunda linha de pesquisa vislumbra produtos específicos com alvo bem definidos. Então, esse produto é para o controle de tal planta daninha e não vai causar danos às demais, e no caso, principalmente, dano à planta da cultura que está sendo ali plantada, cultivada e da qual se espera colher, né? É nessa segunda linha que a Koppert aposta suas fichas, né? É uma grande tendência aí do mercado. Ao ser questionado sobre qual planta daninha seria o alvo do projeto, né? O CEO da Koppert revelou que a equipe estuda a aplicação para o controle de algumas pragas bastante comuns, frequentes aqui no Brasil, como a buva e o capim amargoso, entre outras variedades, né? E essa diferenciação é importante, né? Porque, inclusive, nos registros, eles precisam indicar, né, exatamente para qual produto ela poderá ser usada e para qual não poderá. Por exemplo, um bioherbicida que substitua o glifosato, que é o grande herbicida aí mais utilizado no controle aí de plantas daninhas em culturas como a soja, que é a maior cultura do Brasil, não está, por exemplo, no horizonte imediato da companhia e nem de outras indústrias, né? Porque o glifosato ele mata todas as outras plantas, a não ser a própria soja, que, em função do estudo, do trabalho que foi feito, do desenvolvimento que foi feito, se torna resistente, ali algumas espécies de soja se tornam resistentes a esse químico, né? Bom, segundo o Pedrazzoli, né, a proposta de fato não é substituir o químico de forma direta, mas abrir uma frente inédita ali de controle biológico em alvos específicos, né, de plantas daninhas, interagindo com os químicos. Então, é um produto aí que tem potencial, é um mercado bilionário, por isso que é tão importante esse anúncio aí revelado pelo AgFeed de que a Koppert está trabalhando nesse avanço tecnológico, Vitor. Certo. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, muito obrigado pelas suas informações e análises. Obrigado, Vitor. Um bom dia a todos. Para você também. Forte abraço.